Alô, Sentinela! Estamos começando mais um episódio para você aqui de Sentinela e região acompanhar os cuidados hoje num tema específico, trazendo para vocês mais uma contribuição para a sua saúde bucal, para o seu sorriso ficar bonito. Chegando às festas de final de ano, você está na confraternização dos amigos, da família, das grandes festas, o amigo secreto, e sorri bonito. Isso aí. E nada melhor do que as dicas da doutora Kellen Brunizac, que é a nossa apoiadora, contribuindo com conteúdo. Você que já acompanhou no outro episódio que bombou, foi muito bem, mais de 500 visualizações, né? O YouTube me entregou números muito bons depois da sua contribuição. Contamos um pouco da sua história, contamos um pouco do tratamento bucal desde a evolução dentária, né? Isso. E agora, hoje, diretamente, você está vendo um pouquinho do ambiente aí, né? Atrás de mim tem um dentão, tem uma outra dentão. Estou no consultório da doutora Kellen Brunizac. Vamos falar com ela, então, também mais uma forma de ajudar você a cuidar do seu sorriso. E hoje nós vamos ter sobre a saúde bucal, e com dois temas específicos que ela vai explicar didaticamente. Tá bom? Guarde esse vídeo, mostre para os filhos, para o vovô, para a vovó, para você, né, para o seu dia a dia. O nosso Alô Sentinela, nosso podcast que está indo para o terceiro mês, já esse mês de novembro. É verdade. Começou em junho para julho, devagarzinho, está evoluindo, trazendo inúmeras contribuições. Está com o apoio do Caça Vazamentos. Ele é o Paulo César Ribeiro, corrige problemas hidráulicos e elétricos, deixa o seu problema de vazamento de uma maneira muito eficaz, né, com um preço justo. Ele está já chegando em Sentinela, já tem serviços sendo procurados. É o Paulo César Ribeiro que está na sua tela, junto com a Casa Assistencial de Acolhimento São Jorge, cuidando do bem-estar dos seus pacientes. Também conosco, nesse mês de novembro, hein? Eu vou estar, se Deus quiser, com vocês no Parque Municipal de Eventos, no dia 28 e 29, quando acontecerá o terceiro Motofest. Venha junto conosco. Vai ter também um amplo momento de confraternização dos motociclistas, vai ter shows de rock, gastronomia, artesanato. Eu vou estar no palco com os artistas comemorando, doutora. Muita coisa que vai poder aproveitar e se divertir, curtir com a galera, né? A senhora é convidada a estar lá no terceiro Motofest, que também a gente vai falar com o Neviton, a Neite, que são organizadores, né, desse evento aqui em nível de Sentinela do Sul. Também estão conosco a Spartacus Mídias Digitais, Spartacus Centro de Treinamento Físico, para você cuidar da saúde para o verão, não deixa para depois, fica bem com o seu físico, com a sua autoestima. Também conosco, Free Oil, na estrada com você, aqui em Sentinela do Sul e em toda a região, rede de combustíveis, postos Free Oil. E também conosco o Edinho Motos e o Edgar, doutora Kellen. São pioneiros aqui no ramo automobilismo. Estão há muito tempo aqui e são meus primos. Primos! Acabei de falar com o Edgar e também ele vai contar a história, mais de 43 anos comercializando automóveis, caminhões, motos. Está muito contente, muito realizado. Ele é um dos maiores pioneiros na região, né? Exatamente, está com nós aí há muito tempo e é de super confiança, né? Isso mesmo. E a doutora Kellen Brunizac, que vai então falar agora para você dessa forma de você cuidar da saúde bucal, doutora Kellen. Tudo bem? Prazer. Tudo bem, seja bem-vindo ao meu estabelecimento, ao meu consultório. Estou direto hoje aqui hoje no estamos aqui. O que vamos orientar os nossos seguidores aqui no YouTube, na rede social? Então, como na outra, né, nós falamos um pouco sobre as fases da erupção dentária, né, desde lá de bebê, um pouquinho dos cuidados. Hoje nós vamos continuar a falar dos cuidados com a saúde bucal, tá? O que é a saúde bucal? É só escovar os dentes, né? Como escovar os dentes? O que podemos fazer para melhorar essa saúde bucal? Né? Então, vamos conversar de tudo um pouquinho, para então a gente ir tirando dúvidas, esclarecendo e deixando o pessoal mais
tranquilo sobre isso, porque às vezes também assusta, porque acaba não sabendo o que fazer, né? E assim a gente vai orientando e conversando agora nesse momento para a gente esclarecer essas questões. O que seria mais específico na saúde bucal que a senhora entenda que nós precisamos cuidar? Bom, em primeiro lugar, assim, dando uma continuidade lá da outra, né? Então, desde que começa a ter, antes de vir a dentição, já tem que fazer aquela limpeza do rodete gengival que a gente falou da outra vez, né? Agora, quando começa a vir os dentinhos, escovar os dentinhos, criar hábitos saudáveis. Porque isso é muito importante, desde pequenininho, já ir formando esses hábitos, né, de escovação, de rotina, né, não é tipo, escova quando quer, porque não quer, não tô afim, às vezes a criança não tá muito, né, disposta, mas se não criar este hábito e essa rotina com a criança desde pequenininho, ela vai crescer e vai continuar achando que tá de boa, né, só que a gente tem que, como responsável, orientar e ver e proporcionar para ela o melhor. Então, escovar com calma, uma escovinha pequena, conforme a idade da criança, né? Conforme vai tendo essa evolução da dentição, sempre usando pasta com flúor, tá? Eu sei que no mercado tem opções de pasta sem flúor, tá? Mas para que serve o flúor? O flúor serve para proteger o dente, né? Para estabilizar toda uma questão da saliva, do pH salivar, enfim, tudo junto, né? Então precisa ser pasta de dente com flúor, né? Muito importante isso, frisar bem isso, porque acaba às vezes os pais achando que não deve ser utilizado com flúor, porque vai engolir, vai fazer mal ou coisa assim, não. Não. Por quê? Por que tem que ser com flúor? Por causa dessa proteção que está tendo. E qual a quantidade que vai ser usada? Então, conforme vai tendo a evolução da criança, o amadurecimento dessa criança, o crescimento dela, tá? Então, vai sendo colocado a quantidade de acordo com isso. Qual a quantidade? Então, crianças, até lá os seus 7 anos, tá? 6 anos, tá? Pode ser um grão de arroz. A partir dali, para saber assim um tamanho, uma quantidade, né? Uma comparação, né? Depois, a partir dali, um grão de feijão, sabe? A quantidade ali na escova, um grão de feijão. Por quê? Porque ela pode, quando menor, lá, ainda mais lá até os 5 anos principalmente, que daqui a pouco ela não sabe cuspir aquela espuminha da pasta fora, ela vai deglutir. E isso não tem problema algum. Hoje existem produtos que são justamente propícios para isso, para a digestão, né? Que não vai fazer mal, né? Não vai fazer mal por causa da quantidade. Certo. Não pode ser em quantidade elevada, claro, né? Tem que cuidar dessa questão. Certo. Tá? Enfim, então, como fazer esse cuidado na escovação? Então, os pais devem tomar a frente nesse cuidado, né? Eu sempre dou orientação assim, mas o meu filho, depois de uma certa idade, eu tô maiorzinho, eles querem fazer sozinho porque eles acham que já sabem, né? Mas deixa eles escovarem sozinho. Mas, depois que ele já escovou, vai o pai, a mãe, o responsável, vai lá, pega a escova, escova os dentes novamente, ou escova junto com a criança, vai os dois na beira da pia, sabe? E vai mostrando como faz melhor essa escovação. Agora é assim, agora é para cá, agora é para lá, tem que ser lá no fundão também, né? Então, toda essa parte é importante para ela já ir criando o seu movimento mecânico, né? Para escovação, tá? Então, assim, agora, aproveitando já que eu falei de movimentos mecânicos, né? Exato. Então, muitos me perguntam qual a melhor forma de escovar o dente? Existe alguma forma que seja adequada, que seja melhor? É essa que ela pode, essa não pode, né? Então, eu sempre digo assim, não existe forma correta.
existe a forma em que tu melhor vai fazer essa execução, tá? Então, não importa se tu faz movimentos de cima para baixo, no caso do superior, ou de baixo para cima no inferior, ou movimentos de vai e vem, ou movimentos circulares, tá? A questão não é o tipo de movimento, e sim como tu executa esse movimento. Desculpa, a gente pode agredir a gengiva dependendo da forma? Sim, daí vem o ponto-chave, né? Porque daí o que acontece? Tu tá fazendo o teu movimento, a tua técnica, e enfim, mas só que tá ficando resquícios, né? De placa bacteriana, de sujidades, tá? Então, tu tem que ir mais devagar. Então, a questão da escovação é mais a questão do tipo de movimento, a frequência, do que exatamente a técnica que está sendo usada. Tá? Vamos supor, tu usa a técnica de vai e vem, né? Certo. Só que se tu faz um vai e vem assim, ó, rápido, né? Correndo assim, daí acaba não pegando em todos os dentes e nas voltinhas, enfim, adequadamente. A senhora tem um demonstrador, tem que né? Vamos mostrar aqui tem uma bocarra. Vamos mostrar, né, como é que... Tá, então assim... orientação no molde no aqui. Modelo, tá? Eu já vou me aproximar para ficar mais próximo, tá? Só o que eu quero, assim, que entenda em primeiro lugar, é que não é a técnica, e sim a velocidade, vamos dizer assim, a frequência, ali, o movimento que está sendo feito, tá? Quando vai escovar, vou chegar mais pertinho aqui, tá? Vamos ver, aqui, tá? Então, vamos fechar essa bocarra aqui. Tu tá fazendo o movimento, vamos supor, de vai e vem, tá? Então, esse vai e vem não pode ser, assim, aquela coisa muito, frenética, né? Tem que ser mais devagar. O movimento, eu sempre digo, vibratório. Vai sempre vibrando a escova contra os dentes, tá? Para a escova, a cerda da escova ir penetrando aonde ela pode. Ela não vai fazer o trabalho todo sozinho. Ela precisa de outras mecânicas e outras escovinhas, fio dental, que é para ajudar. Porque a escova sozinha não vai conseguir chegar em todos os cantinhos, né? Então a gente tem que usar o fio dental, tem que usar, no caso de pacientes que têm espaço entre os dentes, tá? Tem essa escovinha aqui, ó, tá? Que é a interdental, tá? Essa escovinha aqui, ela tem vários tamanhos. Então, tem tamanho, tem a fina, tem extra fina, tem média, tem grossa, dependendo da necessidade que o paciente apresenta. Qual é a necessidade? É o espacinho, o tamanho do espacinho que tem, tá? Que nem aqui, ó. Vamos pegar o nosso bocão aqui, tá? Ó, vamos ver se dá aqui para enxergar. Até parece que é o meu. Né? Vamos ver aqui. Ó, aqui nesse cantinho, ó, tem ali, ó, um espacinho, tá? Daí, essa escovinha serve justamente para fazer essa limpeza aqui, e daí vai fazendo esse movimento de vai e vem dentro, tá? Doutora, e faz milagre essa escovinha. Essa escovinha faz, né? Ajuda muito. Só que ela não substitui o fio dental. Não? Tá? Ele busca porque um pouco mais, tem muita gente que acha que essa escovinha, eu uso essa escovinha, eu não preciso de fio dental. Não. Não, eu tenho os dois. Porque ela tá limpando na parte ali, naquele espacinho entre um dente e outro. Ela não está fazendo a limpeza subgengival. O que é o subgengival? É quando é na parte mais para dentro ali, ó, na beiradinha da gengiva. Tá? Certo. Então ali ela não está limpando. Então tem que usar o fio dental. Como usar o fio dental? Eu sempre indico, coloca o fio, vamos ver se a gente consegue demonstrar aqui. Agora eu preciso de ajuda. Vamos lá. Vamos ver aqui, ó, tá? Pega o fio dental, enrola no dedo, tá? Vamos fazer a boca mais voltada para frente aqui um pouquinho. Ó, tá? Ó,
coloca o fio dental, tá? Faz um movimento para um lado, faz um movimento para outro, desenrola do dentro de dentro e puxa para frente. Seja na arcada superior ou seja na arcada inferior, ó. Puxa assim, ó, para um lado, leva para outro e puxa para frente, tá? Tenta quando tem pessoas que têm os dentes muito juntinho. E né? acham que não precisa usar o fio dental. Às vezes né? alguns acham que não precisa e outros também acabam usando, mas dando aquele trancaço, leva assim, sabe, com força, pá, assim pra cima, né? Mas isso não é legal porque acaba machucando a gengiva, daí fica a gengiva dolorida e acha às vezes que é o dente que tá doendo, mas não, é a gengiva. Então pessoas que têm os dentes muito juntinhos, então deve comprar um fio dental extra fino, né? Para facilitar essa entrada do fio. E sempre fazendo movimento e levando para frente, para não ficar agredindo e machucando o dente, ou se daqui a pouco tem restauração nessa parte proximal aqui, onde tem o dente e outro junto, daí pode acontecer de ir desadaptando, né? Então são cuidados bem tranquilos que dá para ter em casa, que exige uma dedicação, exige um tempo, mas que consegue ter, né? Consegue ter esse cuidado, é só a gente se dedicar. Só mais uma outra questão para a gente finalizar essa questão dessa orientação, é a escovinha essa daqui, ó. Unitufo, tá? Ó. Ela é um tufinho, ela não é uma escova que tenha cerdas assim, né? Tá? Certo. Então, ela é unitufo. Então, para que ela serve? Ela não é para escovar todos os dentes, tá? Ela é para escovar aqueles dentes bem do fundo, geralmente o siso ou o segundo molar, naquelas bocas, às vezes, que não tem uma amplitude muito grande, uma abertura maior, né? Isso, e levar lá naquele ângulo, aonde a mandíbula fica, né? Porque daí a gente tem a mandíbula aqui, a curvatura da mandíbula. A escova maior, ela vai e tranca, acaba às vezes não conseguindo ir lá naquele último dente. Daí com essa escovinha, tu consegue ir e fazer essa movimentação em volta do dente lá atrás, para conseguir higienizar lá. Porque acontece muito, às vezes, de não conseguir fazer essa higiene lá do último dente e criar cárie lá na distal, lá na parte de trás, bem no fundo, né? Então, e a pessoa só vai perceber que tá com cárie lá quando começa a doer, né? Outra coisinha mais, só pra gente deixar agora essa parte ok, é o tipo de escova, tá? Olha aí. Então, o que eu oriento, tá? Cada profissional, vamos deixar bem claro isso, né? Que cada profissional tem a sua escolha, né? Tem as suas técnicas, né? Então, assim, eu, Kellen, oriento sempre com uma escova ultra macia, tá? Agora vem a questão, por quê? Porque ela não vai agredir o dente. O que seria agredir o dente? No caso, fazer um desgaste daquela primeira camadinha do dente, que é o esmalte dentário. Porque o dente tem o esmalte, a dentina e a polpa, né? O esmalte é como uma proteção, que nem eu estava fazer com o meu jaleco, é uma proteção para a parte mais interna, que é a dentina, tá? A dentina, do que ela é formada? Tentem imaginar uma coisa assim que eu sempre digo aqui que é bem simples, tá? Tentem imaginar um monte de cano, sabe? Bem pequenininho, um do ladinho do outro, bem pequenininhos assim, né? Então esses caninhos são ductos dentinários, né? Então esses canalículos, enfim, eles conduzem a parte da sensibilidade para dentro do dente, lá na polpa, que é o nervinho do dente que o pessoal chama, que é formado por artéria, veia e nervo. Tudo isso está lá dentro do dente. Por isso que a pessoa sente dor, né?
Então, a gente tem que cuidar nessa fricção da escova, porque se a escova está se escabelando, se deformando, é porque está tendo um aperto, uma agressividade. Sim. Então tem que ser mais devagar. Por isso que eu digo, um movimento vibratório e suave. Uma rápida intervenção, uma orientação. Uma criança deve começar com uma escova macia, média Sempre. ou dura? Sempre macia. Tá. Sempre. Até que idade? Sem ter problemas de saúde bucal? Até que idade ela deve ir com uma escova macia? Sempre. Sempre? Sempre, até adulto. Até adulto? Adulto, sim. Por quê? Tá? Em questão de que tu perguntou até quando ela tem que ter esse cuidado, né? Sempre, né? Porque se ela começa porque o dente de leite também tem essas estruturas, né? Então, se ela começa a apertar muito, também vai ter desgastes. E se troca também com uma escova média para dura, o que acontece fora de uma orientação assim? Aonde vai ter, independente de ser criança ou adulto, essa questão, né? Exato. Independente, tá? O que vai acontecer? Vai acontecer que vai começar a ter desgastes no dente. Vai ter retração da gengiva. Aquela gengiva começa, no caso da arcada, vamos fazer inferior, a de baixo, né? A gengiva começa a dar aquela que desce, né? Muitos dizem, minha gengiva desceu aqui, né? Mas por quê? Por causa de uma escovação muito forte, tá? Certo. Então, outra coisa que acontece quando tem a escovação assim mais forte, assim, que acaba né, forçando muito mesmo, é tendo desgaste na camada cervical do dente. O que é a camada cervical do dente? É a parte mais próxima da gengiva, tá? Então, vamos supor que minha mão seja um dente e a minha manga aqui, a gengiva, tá? Então, se eu começo a apertar muito, nessa parte mais próxima da gengiva, vai criando um valinho, um buraquinho, que daí ali começa a dar choque. Daí as pessoas vêm aqui e dizem pra mim assim, mas eu tô com uma dor assim que me dá um choque, chega a me dar um arrepio, né? Eu tô com dor nesse dente. Daí a gente vai avaliar clinicamente, esse dente não tem nada de cárie, não tem nada assim que esteja, vamos fazer, comprometido internamente. Mas tem o desgaste que acabou sendo feito pela escovação muito forte. Tá entendendo? Claro. Então tem que ter esse cuidado na questão dessa frequência, sabe? Então é um passo a passo, a gente falando assim, parece que é muita coisa, mas colocando em prática no dia a dia, fica muito mais fácil, porque daí o teu hábito vai mudando e vai começando a melhorar essas questões. E quando as pessoas vêm no seu consultório, na sua cadeira ali, a senhora nota muito essa diferença, né, de procedimentos, de cuidados, né? Sim, com certeza. Dá muita diferença. Sim, a diferença por quê? Porque no momento que vem buscando ajuda e a gente começa a orientar e explicar e o hábito começa a ser mudado, então, nota muita diferença na questão desse cuidado, de melhorar até a questão do hálito, né? Porque se fica acumulando sujidades, que é a placa bacteriana, que esse acúmulo, o que é a placa bacteriana? Esse acúmulo de sujeirinhas, de resquícios de alimento, que vai formando uma película em cima do dente, vai ficando tipo uma massinha esbranquiçada, né? Então ali vai se acumulando. Enquanto tá nessa, vamos dizer, massinha esbranquiçada, que é esse acúmulo de placa bacteriana, né? Então essa placa bacteriana vai estar em contato com a gengiva. Por estar em contato com a gengiva, então a gengiva vai se sentindo agredida. Por quê? Porque tem sujidade perto dela, e ela não gosta disso. Para ela se manter saudável, tem que estar limpinha. E daí essa bactéria, ela penetra um pouquinho para dentro da gengiva. Por penetrar um pouquinho para dentro da gengiva, vai criando o que a gente chama de gengivite,
que a maioria das pessoas acomete de ter, tá? Então, o que é a gengivite? É esse sangramento que vai tendo na gengiva quando escova, quando passa o fio dental. Ai, mas a minha gengiva tá sangrando, né? Então, não tá sangrando porque daqui a pouco tu machucou, ou porque, enfim, aconteceu alguma coisa que causou um sangramento involuntário ali. Não, tem um motivo, né? Então, essa placa bacteriana, esse resquício de sujidade vai se acumulando ali, vai se infiltrando para dentro da gengiva e vai causando essa inflamação gengival, tá? Após isso, bom, eu não procurei ajuda, eu deixei assim, deixei passar e, né? Então, tem uma evolução dessa doença, porque é um tipo de doença gengival. Daí vai sendo para uma doença periodontal. A periodontite, tá? Que também muitas pessoas têm. O que é a periodontite, tá? Vamos dizer, é o agravante da gengivite, tá? Quando a gengivite já está em estado mais evoluído, mais avançado, essa bactéria ela vai penetrando mais profundamente. Por penetrar mais profundamente, ela vai chegando a nível ósseo. E chegando ao nível ósseo, vai perdendo os ligamentos periodontais. Os ligamentos periodontais é o quê? É o que vai ligando o osso ao dente. Então, são vários ligamentinhos que vai tendo ali. Então, perde o ligamento periodontal, vai tendo retração da gengiva, a gengiva vai baixando, vai tendo perda óssea e aquele dente vai ficando com mobilidade, tá? Sim. Agora vamos ver a questão. Bom, falamos sobre a doença em si, né, de uma forma bem sucinta, exato, tá? exato. Então, o que fazer para melhorar isso, né? Então, a questão gengival, gengivite. É tu ir ao dentista regularmente, de 4 em 4 meses, de 6 em 6 meses, dependendo da necessidade de cada um, fazendo uma higiene, uma limpeza dentária no consultório e mantendo esses cuidados todos que eu já falei em casa, tá? Questão da periodontite. Tem como eu reverter isso? Daí depende do estágio de periodontite que está, tá? Se for um estágio leve, tem a possibilidade, sim, de a gente fazer raspagens, que a gente chama de RASUB, tá? Que é raspagem subgengival lá dentro, para remover aquelas placas, aqueles tártaros, né? Que o pessoal chama, às vezes, de pedrinha no dente. Tem pessoas que chamam assim, né? Então, aquelas pedrinhas, né, são os tártaros, que é o que? O endurecimento dessa bactéria, dessa massinha que estava ali, vai se acumulando, se depositando, se infiltrando e endurecendo. Então, a gente tem que fazer essa limpeza mais profunda, tá? Essa raspagem mais profunda. E daí, em alguns casos, com certeza, a gente consegue reverter essa situação e melhorar toda essa questão da saúde gengival e também devolver uma questão mais saudável para o paciente, até mesmo para se alimentar, para conseguir mastigar, porque com o dente muito frouxinho acaba não conseguindo, né? E começa a incomodar, e começa a doer, e daí chega em estágios avançados que acaba se perdendo o dente pela doença periodontal. Duas dicas importantes: saúde gengival, periodontite, o cuidado nos procedimentos de uma escovação. São as dicas que estamos trazendo para você aqui no podcast Alô Sentinela, específico, tratando desse assunto delicado, que é a sua estética, que não deixa de ser uma estética também, além da estética da roupa, do corpo, a estética dentária. É uma das coisas que os famosos mais procuram, né? Muito além de hoje tem tratamentos do Botox, né, que as mulheres fazem, que os homens fazem, mas a boca é o principal caminho de contato, de comunicação. Então você tem que cuidar disso. Por isso que temos aqui uma especialista trazendo para vocês, né, frequentemente aqui no nosso canal, esse momento específico de cuidar da saúde, que agora, próximo de final de ano, todo mundo quer dar uma geral em tudo um pouco, né, doutora Karen? Sim. Por isso que ela faz essas orientações.
que mais a gente pode, então, fazer nosso encaminhamento para fechar o nosso momento hoje de saúde bucal, nessas 3 dicas que a gente está fazendo aqui? Então, assim, para fechamento de todo esse assunto, eu tentei ser bem sucinta, né, e bem, assim, didática, uma forma mais prática e de fácil entendimento, né? Porque às vezes é algo tão simples e acaba se tornando um problema mais grave pela falta de procura a um profissional, né? Então, o que eu digo assim, a dica que eu dou é mantenha o seu cuidado em casa, escovando com calma, escovando com delicadeza, tá? Procurando o profissional para tirar as dúvidas, ser orientado onde eu posso melhorar, fazer a limpeza com o profissional, né? Para manter esta limpeza bucal, essa harmonia da boca em relação a todo um sistema, né? Porque eu sempre digo, né, a saúde começa pela boca, né? Então, se a gente não tem uma saúde bucal, dos dentes, gengiva, língua, né? Tem que escovar a língua também, né? Passar escovando a língua, tirar aquela película, aquela placa que às vezes está esbranquiçada, né? Então, esse conjunto, né, vai trazendo benefícios e não só em questão a dentes, mas para todo um sistema e para toda a imunidade do corpo. Então, vamos manter o cuidado, vamos nos dedicar a isso, vamos procurar ajuda se não sabemos. Então, é seguir e orientar sempre. A senhora falou... A prevenção é tudo. A nossa saúde bucal também afeta o metabolismo, né? Isso, com certeza, né? Então, é que nem eu disse, a saúde começa pela boca. Então, em algum outro momento, a gente vai continuar falando sobre isso, falando daqui a pouco em que patologias podemos agravar pacientes, enfim, com determinadas questões especiais, que podem vir a causar outros problemas, outros diagnósticos por causa de alguma questão bucal, né? Então, isso tudo a gente vai ir conversando ao longo dos nossos encontros. Muito contente de você estar prestigiando o podcast Alô Sentinela, de Sentinela para o Mundo, trazendo essas dicas importantes de maneira gratuita. É só clicar no canal, no Facebook, Alô Sentinela Podcast, no Instagram, Podcast Alô Sentinela. Vai lá, compartilha, curta, veja os reels, os stories que eu estou sempre colocando. O YouTube está lá, o vídeo completo, para você colocar aí para o filho, alguma dica que rolou aqui, para o papai, para o titio, para a mamãe, para você. Pega essas orientações e faça um bom uso. É para isso que a gente está buscando as orientações de quem sabe, para você assimilar o conhecimento. Ter conhecimento não é um exagero hoje, é um poder. É verdade. E a dúvida que o pessoal tiver em casa, né, que nos procure o seu dentista, procure para tirar a dúvida, né, e pode deixar aí também as suas perguntinhas para a gente ir respondendo. Dá para escrever no YouTube, tá lá, deixa a sua pergunta no Facebook, no Instagram, pode fazer essa informação que eu repasso para a doutora. E se precisar, tá aqui, em Sentinela, na rua? Rua Augusta, 430. Pertinho da prefeitura, tá aqui um consultório bonito, um prédio bem destacado, é um verde, né? Verde água. Verde água nas cores do jaleco da doutora. Para tentar passar tranquilidade, harmonia, né? Tentar trazer, eu procuro ter um ambiente acolhedor, né? Onde as pessoas, porque tem muito medo do dentista, né? Ainda tem muito essa angústia, essa pressão, esse nervoso, né? Então eu procuro ter um ambiente muito acolhedor para relaxar, para ficar mais tranquilo. E a gente sempre conversa e bate papo também para poder a pessoa ficar conhecendo e sabendo como a gente trabalha, quem a gente é e ficando mais à vontade. Copiou, como a gente costuma falar? Vem junto, precisando de um tratamento profissional, doutora Kellen Brunizac, aqui em Sentinela do Sul, no centro, fácil de acessar, o telefone vai estar na tela, tá? Para você fazer o seu tratamento, a sua manutenção, a sua saúde bucal. Tá? Muito obrigado por você, então, ter acompanhado conosco mais um episódio com o apoio da doutora Kellen Brunizac,
cuidando da saúde bucal. Eu faço esse sorriso assim para dizer, né? Ah, doutora, aqui cuida do sorriso do Bira. Olha, vou copiar. Tá, doutora? Tá? Caça Vazamentos, Paulo César Ribeiro, tá com você aí. Free Oil, Casa de Acolhimento Assistencial São Jorge. Também conosco o terceiro Motofest, agora em novembro, aqui em Sentinela do Sul, 28 e 29. Spartacus, Centro de Treinamento Físico e Mídias Digitais. Vem junto conosco. E também o Edinho e o Edgar, Motos e Veículos, na entrada de Sentinela do Sul. Muito obrigado por você acompanhar. Esperamos que esse vídeo sirva para você e até uma próxima oportunidade com mais orientações importantes. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima.